Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, eu estou aqui com uma palavra bíblica, uma palavra para ativar a fé no seu coração, para a gente começar o nosso dia aqui da melhor maneira, buscando a Deus em oração, na palavra, para a gente se fortalecer no Senhor. Estamos em maio, olha aí, o 5º mês do nosso ano. E um bom dia então para todos vocês. Bom dia Kelly, bom dia Maria, bom dia Sônia, bom dia Márcia, Luzimar, bom dia Cleusa, bom dia Dona Inês, bom dia. Depois de um feriadão desse, né, abençoado, estamos aqui com a graça de Deus, debaixo da graça de Deus, se fortalecendo no Senhor, se fortalecendo no seu amor, se fortalecendo na sua palavra, em nome de Jesus. Bom dia para todos, que a presença de Deus venha sobre cada um de vocês, que o Senhor venha ministrar o nosso coração hoje, em nome de Jesus. Você que está com o seu devocional, nós estamos nesse mês de maio trabalhando o tema servir. Nós estamos trabalhando o tema servir. Eu tenho trazido alguns convidados, às vezes quando o convidado vem, ele tem liberdade de compartilhar o devocional com a gente com um tema diferente, mas você pode continuar lendo aqui. As mensagens estão baseadas no livro de Atos, hoje dia 2 de maio, hoje vai estar baseado em Atos 2:36, mas hoje especialmente nós temos um convidado com a gente, o pastor Tiago. Deve estar chegando aqui, deixa eu já me preparar para convidá-lo aqui, chamá-lo. Pastor Tiago, deixa eu achar ele aqui. Vai compartilhar também com a gente hoje. A palavra está aqui já, vou chamá-lo. E você que está aqui junto com a gente. Pastor Tiago, está chegando aí. Bom dia, Pastor Tiago Fernando. Gostei do seu segundo nome, hein, ó. Bom dia, pastor. Bom dia, meus amigos. Bom dia, pastor Fernando. Nosso mineiro aí, faz tempo que não participa com a gente aqui do devocional, já participou algumas vezes, mas faz tempo, né? Faz tempo que a gente não faz um tempo assim juntos, né, pastor? Faz bastante tempo. Verdade. Seja muito bem-vindo, pastorzão. Deus te abençoe. Amém, meu amigo. Que hoje Deus venha te usar grandemente. A família 659 aqui tava falando pro pessoal, nós temos usado, a família 659 se transformou num devocional escrito. Então, Que bem. a gente está usando o devocional, cada mês tem um tema. Esse mês é o tema de servir. Nós estamos aprendendo sobre servir. E está baseado no livro de Atos. Então, as reflexões estavam animando o povo aqui a se dedicar à leitura, aprender, crescer na palavra, se fortalecer. Glória a Deus. Eu tenho certeza que nós, nessa manhã, vamos ser muito abençoados pela sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém, meu Pastor, Amém. vou fazer uma oração e já vou passar a palavra para o Senhor. Tá bom, que Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer. Obrigado por essa manhã, esse tempo devocional. Nós consagramos o nosso dia ao Senhor. Consagramos esse mês de maio ao Senhor. Senhor Deus, a nossa família, o nosso trabalho, a igreja, Senhor, os ministérios que estão aqui, que o Senhor venha derramar da tua graça. Obrigado pela vida do pastor Tiago, que está aqui com a gente. Abençoa a sua família, Senhor. Cuida deles, Pai, derrama da tua presença sobre a vida deles. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia tão precioso e pedimos ao Senhor, Deus, que venha queimar a tua palavra dentro do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, fica à vontade. Amém. Pode compartilhar com o povo. Pastor Fernando, primeiro, muito obrigado pela oportunidade, privilégio de poder estar aqui novamente mais uma vez, com toda a família aí, 659. Deus continue abençoando vocês. Bem, eu quero compartilhar um texto aqui, que está lá em 1 Reis 17:2. E o texto ele diz assim: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo,
não haverá orvalho e nem chuva durante os próximos anos, até, deixa eu pegar aqui, até que eu ordene, né? Esses dias Deus trouxe no meu coração uma palavra falando sobre crise, né? E o tema, de forma geral, foi: a crise, ela traz oportunidades. E eu falei exatamente com base nesse texto do profeta Elias. A gente sabe o contexto, né? O contexto aqui era quando Israel estava se desviando dos princípios do Senhor, e Elias ali, na figura de profeta, né? Qualidade de profeta, ele começa então a denunciar aquilo e ele lança uma palavra, né? Ele profetiza, dizendo que os céus ficariam cerrados por um período. E o próprio profeta, né, que libera essa palavra, ele sofre a consequência, vamos dizer assim, ou ele vive, né, no contexto daquilo que ele liberou. Mas eu falei três coisas para a gente assim resumir aqui, né? Eu falei três coisas que eu queria ministrar ao seu coração nessa manhã. E a primeira coisa, assim, antes de entrar nessas três coisas diretamente, é que Deus ele vai mexer na geografia, né, do profeta Elias. O texto bíblico vai dizer que Deus ele dá uma palavra para Elias e direciona Elias para onde ele iria. Então, em tempos de crise, a primeira coisa que eu aprendo, sabe, com esse texto, é que Deus provê escape. Há escape de Deus em tempos de crise. Amém. Capítulo 17, verso 2 ao 4 diz: Então o Senhor disse a Elias: vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica ao leste do rio Jordão. Beba água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para levar alimento até você. Olha que coisa, né? O que faz as pessoas errarem o caminho, gente, não é a falta de caminho, mas a falta de direção. Muitas vezes a gente erra o caminho porque a gente não tem direção. E você vai perceber que Deus dá uma direção para o profeta. Ele não fica perdido. Você vai ver que o rei da nação fica, você vai ver que muitos ali, né, ficam perdidos sem saber o que fazer. Até mais à frente aqui no contexto, a gente vai ver uma viúva, mas Elias ele tem uma direção de Deus. E aí você não erra um alvo porque você tem outro alvo do lado. Você erra um alvo porque lhe falta pontaria. E quando a gente anda com Deus, a gente tem pontaria, a gente tem direção. Quando a gente anda com Deus, a gente não fica perdido. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes comunicar aos seus profetas. Ele fala conosco, ele nos comunica, né? Nós cristãos, por exemplo, que conhecemos a verdade, nós já sabemos como tudo termina, porque ele já revelou isso a nós por meio da sua palavra. Então Deus ele dá um escape para Elias, porque em tempos de crise, Deus ele traz um escape para nós. E aí, como que a gente gerencia, neste momento, uma crise como essa, né? Primeira coisa que acontece, que a instrução, ela vem a partir do temor. O texto vai dizer que Elias fez o que o Senhor ordenou. O salmista, no Salmo de número 25, verso 12, ele diz... Qual que é o texto que você está usando mesmo? Só para escrever para a turma aqui. Tá. O texto é 1 Reis 17, 2. Pode continuar. 7:2. Então, a instrução, ela vai nascer a partir do temor, né? O salmista disse, no Salmo 25, verso 12, quem é o homem que teme o Senhor? Ele pergunta. Aí o salmista responde, ele o instruirá no caminho que deve seguir. Então, ou seja, se você teme ao Senhor, se nós tememos ao Senhor, ele vai nos instruir no caminho que nós devemos seguir. Deus não fala com o rei da nação, Deus não fala com Acabe, porque Acabe já tinha perdido ali o temor, né? Ele estava se voltando para uma cultura totalmente pagã, né? Casado com Jezabel. Então, Deus não fala com o rei, mas fala com o profeta, sabe? Mais importante, irmãos, do que o cargo ou o título que nós carregamos, é uma vida que agrade a Deus. Verdade. Sabe? Se você tem uma vida que agrade a Deus, se você tem um temor no seu coração, com certeza você vai receber instrução de Deus para a sua vida. Nesse ano de 2025, 2026, e até que Jesus volte, ele vai instruir você.
Mas, em segundo lugar, como a gente gerencia uma crise como essa, né? O escape ele vem através de coisas improváveis, com base nesse primeiro ponto aqui. Então, o escape ele vem através de coisas improváveis. Primeira coisa improvável que a gente vê no texto, lá em 1 Reis 17:5, os corvos. Ó, irmãos, olha o que diz o texto. Os corvos lhe traziam pão e carne. Corvo, quando você vai estudar, corvo ele não come carne saudável, ele come carne podre e não se alimenta daquele tipo de comida. Então, Deus ele usa algo improvável, faz aquela ave pegar um alimento que era fresco, um alimento novo, e levar para um profeta para poder alimentar ele. Ou seja, a própria ave ela vai contradizer a sua natureza quando ela está subjugada à voz do Criador. Deus manda aquela ave fazer algo que ela habitualmente não fazia, simplesmente para alimentar o homem que estava ali no Ribeiro de Querite, e ele ficou ali sendo alimentado, né, em torno de, como diz o texto bíblico, de 1 ano e meio que ele ficou ali. Olha que coisa. Mas a segunda coisa improvável que aconteceu no texto foi a viúva. O versículo de número 8 diz assim: eu dei ordem à viúva que mora ali para lhe dar alimento. E às vezes, pastor Fernando, Deus, ele nos empurra para lugares, não é simplesmente para a gente ser servido, mas é para a gente servir. Sim. Deus empurrou Elias para aquele lugar, para onde aquela mulher estava, para que ele fosse um instrumento de bênção ali naquele lugar, para que ele trouxesse escape também à vida daquela mulher. O texto do capítulo 17, verso 12, diz assim, que aquela mulher já tinha feito um plano de morte. Ela estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição, e depois meu filho e eu morreremos. Ou seja, uma mulher sem perspectiva, uma mulher que já tinha feito um plano de morte. E sabe, Deus muda a geografia de Elias para abençoar a vida de uma família, de uma viúva e de um filho. Eu quero declarar sobre a sua vida. Se você teme ao Senhor, se você anda nos caminhos dele, e se você tem um coração entregue ao Senhor, nada do que acontece na sua vida é por acaso. Às vezes Deus está mudando a sua geografia, Deus está mudando algumas coisas na sua vida, para que ele possa abençoar a vida de alguém através da sua vida. E o profeta Elias, no capítulo 17, no verso 14, ele diz assim: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar a chuva. Ou seja, ele está dizendo, mesmo em tempo de crise, mesmo que os céus continuem cerrados, Deus não vai deixar faltar nada na sua vida a partir de agora. Sabe, não existe escassez para quem experimenta a provisão dos céus. Porque a despensa de Deus ela está abarrotada de bênçãos sem medidas para serem despejadas sobre celeiros vazios. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Então, essa primeira menção do que eu quero declarar aqui nessa manhã, de que em tempos de crise, Deus provê escape para nós. Porque é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que junto com a provação também vem o escape. Deus dá o escape para nós. Mas em segundo lugar, que eu aprendo que em tempos de crise, é que Deus provê fé em tempos de crise. Sabe, a fé é algo, irmãos, que não deveria faltar na história de ninguém. Porque às vezes a gente enfrenta crise de fé. O que é crise de fé? Questionamentos internos. Como, por exemplo, aonde Deus está nesse momento? A gente começa a passar uma injustiça, a gente sofre alguma coisa que a gente fica perguntando, aonde que Deus está? Jó, ele questionou a Deus, fez muitas perguntas. Então a gente entra nessa crise, sabe? Então, via de regra, as crises existenciais, elas giram em torno das nossas vidas, e elas confrontam diretamente a nossa fé em Deus. E é importante a gente frisar a fé em Deus, porque tem muita gente que tem fé em si mesmo, tem fé na sua capacidade, ela tem fé no seu intelecto, fé nas suas finanças. E isso é perigoso, porque a nossa fé não pode estar depositada nessas coisas. Nossa fé tem que estar depositada em Deus, porque a qualquer momento a gente pode estar confiando em algo e daqui a pouco vem uma pandemia, tudo muda. Daqui a pouco acontece algo e tudo vai mudar. Então, toda crise, ela vem acompanhada de uma solução. Acredite nisso. Toda crise, ela vem acompanhada de uma solução. E a gente vê a fé
na vida de Elias. Olha o que Elias diz para aquela mulher, capítulo 17, verso 13. Não tenha medo, não tenha medo, porque o medo, pastor Fernando, nos paralisa. O medo nos impede de avançar. O medo frustra os nossos planos. O medo cria monstros que não existem, sabe? O medo nos impede de errar, e errar, a gente vai errar. Então a gente não pode caminhar com uma vida com medo, servo de Deus, não pode caminhar com uma vida onde a gente está cheio de medo, sabe? Então Elias, ele vai fazer o quê? Ele vai tratar a causa daquela mulher com afirmação contra a escassez. Primeiro, Elias diz no capítulo 17, verso 14, sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia que o Senhor mandar chuva. Então a gente deve ter convicção daquilo que nós estamos fazendo antes de nós fazermos. Deus sustenta aquilo que ele promete, desde que você sustente a promessa com a sua fé, sabe? Então Elias, ele está trabalhando a escassez do coração daquela mulher com palavras de afirmação, com palavras de fé. Quando termina a estadia de Elias na casa dela, olha o que ela diz no capítulo 17, verso 18. Homem de Deus, o que você me fez? Veio para lembrar-me dos meus pecados e matar o meu filho? Né? Ela começa a questionar. Mas depois, no capítulo 17, no verso 24, ela termina testemunhando sobre a vida de Elias. Ela diz, agora tenho certeza de que você é um homem de Deus e de que o Senhor verdadeiramente fala por seu intermédio. Olha, aquela mulher que começou a história dela com um plano de morte, ela termina a história dela olhando para a vida de Elias, e ela assim, com a sua expectativa altíssima, porque ela viu ali um homem de Deus, e ela está dizendo, olha, sua vida marcou a minha vida, seu testemunho marcou o meu testemunho, a forma como você vive com Deus marcou a minha vida, que assim seja sobre você, que Deus mude a sua geografia, que Deus coloque você em lugares para que Ele seja glorificado, para que quando termine ali o seu tempo, né, que as pessoas olhem e falem assim, não, realmente você serve um Deus poderoso, e foi isso que aconteceu na vida dela. E eu quero partir aqui para encerrar, dizendo essa frase, nesse ponto 2, fechando com essa frase. Um testemunho só pode ser gerado mediante a prática da fé que está sendo exercida pessoalmente. Eu não posso ter fé por você, eu não posso testemunhar por você, porque existem coisas que você vai ter que viver para você testemunhar, sabe? A gente falar de Isaac, de Jacó, de Abraão, ou de tantos outros homens de Deus, isso é muito bom, mas melhor ainda é você sentar um dia com seu filho e falar assim, filho, vem cá, papai viveu isso aqui, mamãe viveu isso aqui, eu vivi isso, eu estou falando de algo que eu vivi, e o testemunho pessoal é algo que ninguém te tira, é algo que ninguém te ouve, é a sua experiência, é o que você viveu com Deus, não é o que Jacó viveu, não é o que Moisés viveu, é o que você viveu e só você sabe como você passou e como você conseguiu superar tudo aquilo. Então, para finalizar, eu quero dizer o terceiro ponto para você, em tempos de crise, Deus provê visão em tempos de crise. Eu quero declarar, coloque a mão sobre os seus olhos e declare, Deus vai abrir minha visão, Deus vai me dar visão para esse novo tempo, tá? Deus vai tocar os seus olhos e você vai ter visão, você não vai ficar perdido. E eu quero pontuar rapidamente aqui, primeiro, que visão é construída pelo que você ouve, sabe? O profeta Elias estava sempre ouvindo a Deus. Irmãos, em tempos de crise, o que acontece? As pessoas têm por hábito murmurar. E nesses momentos, as palavras erradas, elas podem matar um destino ou uma vida promissora. Então, muito cuidado com a murmuração. Elias sustentou as expectativas daquela viúva apenas com palavras. Não está dizendo no texto que ele deu um valor para ela, não está dizendo que ele trouxe farinha, não está dizendo, não, o texto está dizendo que ele foi dando palavras para aquela mulher. Provérbios 2:6 diz, pois o Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Sabe, em tempos de crise, quem a gente ouve? Ou o que a gente ouve? A gente precisa ter esse discernimento. E Elias tinha conhecimento e discernimento, porque ele estava ouvindo a Deus. Deus estava direcionando, vai por aqui, vai por ali, faz isso, faz aquilo. Então a visão é construída por aquilo que você ouve. Mas a visão é construída também pela convicção. Capítulo 18, verso 41. Vai comer e beber, pois ouço uma forte tempestade chegando. A chuva não estava caindo. Mas Elias está dizendo, vai lá e avisa o rei Acabe que a chuva
vai chegar. Eu já estou ouvindo. Por quê? Porque ele estava carregado de convicção. Convicção de quê? Convicção do que ele ouviu, de Deus. E se Deus falou, meu amigo, vai acontecer. Os anos podem passar, mas a palavra está lá, ela permanece para sempre. Então, Elias, ele sobe para o Monte Carmelo, pastor Fernando. Ele sai de um lugar e ele vai para um lugar mais alto. Sabe, ele está dizendo, eu não vou deixar nada limitar a minha visão. Eu vou subir para o lugar mais alto aqui da cidade para mim ver, para os meus olhos ficarem mais próximos daquilo que Deus vai fazer. Então saia de lugares que limitam a sua visão, saia de rodas que limitam a sua visão, saia do meio de pessoas que limitam a visão que Deus te entregou e vá para lugares aonde Deus está direcionando você, porque a visão é construída a partir de uma convicção. E eu finalizo dizendo para você que a visão te coloca na frente, sabe? Acabe estava comendo e bebendo, não sabia nem o que ia acontecer. Mas Elias está dizendo no capítulo 18, verso 44, vá depressa, dizia Acabe, apronte seu carro e volte para casa. Se não se apressar, a chuva vai te impedir. A visão vai te colocar na frente, porque colocou Elias na frente. Elias já tinha informação privilegiada por Deus. E eu termino com essa frase aqui para você, que é uma frase de John Kennedy. Ele diz assim, quando escrito em chinês, a palavra crise compõe-se de 2 caracteres. Um representa perigo e outro representa oportunidade. Ou você vai enxergar a crise como perigo, ou você vai enxergar a crise como oportunidade para você crescer. Mas eu quero declarar que a crise, ela traz consigo oportunidades para a sua vida. E o texto de 1 Coríntios 10, 13 diz, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar ou provar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, ele dará também o escape para a sua vida, para que possa suportar. Que o Senhor te abençoe e que em tempos de crise você possa crescer e avançar para a glória de Deus. Amém. Amém, pastor. Que palavra abençoada, hein? Amém. Quem foi edificado aí com esse devocional? Quem aqui foi edificado? É aquele cafezão de hotel, né? Isso aí é aquele cafezão de hotel. É abençoado, né, gente? Fomos Glória a abençoados. Deus. Tenho certeza que Deus fortaleceu a vida de todos aqui, em nome de Jesus. Pastor Tiago, é isso aí. Amém, Temos que preparar. Deus estava aqui ministrando meu coração. Né? Aproveitar essas oportunidades que surgem diante das crises. Aí, ó, várias pessoas dizendo assim, amém, eu fui edificado. Então, você que está aqui hoje também, ainda não segue o pastor Tiago, começa a segui-lo aí. Vai ser muito abençoado, com certeza. Pastor é em Minas. Está em Minas, né, pastor? Em Minas. Mineiro. Que cidade o senhor está, pastor? Nós estamos aqui em Governador Valadares, próximo a Ipatinga e Belo Horizonte. Aí, ó. Governador Valadares. Tá preparando um livro aí, logo, logo tá saindo um livro, né? Com Isso. certeza uma bênção também, em nome Amém. de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vamos fazer um momento de oração. Aí eu vou abrir para você aqui compartilhar seu pedido de oração. Se tem algum motivo de oração para a gente se unir aqui em intercessão, pode colocar aqui e nós vamos orar. Vamos aproveitar aí o pastor Tiago. Nós vamos juntos aqui orar, interceder. De repente, hoje você precisa subir aí no monte, né, para você poder visualizar as coisas diferentes. De repente, hoje você precisa confiar nessa provisão, né, que vai vir de uma forma inesperada, inusitada. Né? De repente, esse tempo de você honrar realmente as pessoas que Deus tem colocado no seu caminho, né, como essa viúva honrou a vida do profeta e, de certa forma, a vida dela foi abençoada. Então, de repente, é o dia de você também abençoar alguém, como o profeta abençoou, liberar uma palavra sobre a vida de alguém, em nome de Jesus. Então, pode colocar seus pedidos de oração, eu sei que são muitos, né? São muitas pessoas que vão colocando pedidos de oração, mas nós vamos clamar juntos aqui. Nós vamos interceder em nome de Jesus. Eu quero que você ore, quero que você aqui, como intercessor também, você escolha aqui um desses pedidos e interceda por alguém, clame por alguém, em nome de Jesus. Amém? Ô pastor Tiago, ora pelo povo aqui, ora pela família 659, nos abençoa. Amém. Amém. Amém, queridos. Vamos orar então? Pai, em
nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós nos achegamos diante da tua presença mais uma vez, intercedendo, clamando, Amém. ó Deus, primeiramente pela vida do pastor Fernando, pela sua casa, sua família, ó Deus, esse projeto que ele tem mantido aqui, ó Deus, para abençoar pessoas. Pai, a gente sabe o quanto há investimento, ó Deus, dedicação, hora, ó Deus, de renúncias, para que ele possa estar aqui. Então, abençoe o teu servo, continue, Deus, abençoando a sua casa, a sua família, tudo aquilo que leva o seu nome, nós declaramos sobre a vida dele. Pai, também oramos, ó Deus, oramos por cada pessoa, Pai, que está aqui nessa live, cada pessoa que tem participado, cada pessoa que tem feito parte, Senhor, dessa live, nós colocamos nas tuas mãos. Eu creio, Pai, que muitas vidas foram abençoadas. Eu creio já que muitos relacionamentos foram restaurados. Eu creio que muitos livramentos já foi dado aqui. Porque eu sei disso, porque a tua palavra nos diz que uma vez a palavra lançada nunca volta vazia. Então tudo que tem sido dito, falado, ensinado aqui, Pai, com certeza, é sementes preciosas do Evangelho. E essas sementes vão germinar, elas vão crescer. Pai, então nós declaramos isso, Deus. Pai, aquele que está aflito de coração, que o Senhor traga agora a paz que excede todo o entendimento, que guarda a mente e guarda o coração, seja sobre a vida dessa pessoa. Pai, lança fora o medo. Pai amado, lança fora, Deus, tudo aquilo, Pai, que não provém do Senhor, que não é dos céus para a nossa vida, mas que coisas que a gente vai juntando, vai acumulando nessa vida, Senhor, nós pedimos, lança fora agora. Pai, que tudo aquilo que o inimigo tem planejado, arquitetado contra vidas, contra pessoas, planos de morte, Pai, nós pedimos agora na autoridade, no poder do nome de Jesus, para que o Senhor lance fora agora, ó Deus, todo dardo inflamado do maligno, toda seta do diabo, meu Deus, tudo aquilo, meu Deus, que o inimigo tem tentado, Pai, seja frustrado os planos dele agora, Senhor, em nome de Jesus contra vidas, Pai. Nós oramos para que pessoas, meu Deus, possam agora, Pai, ser reposicionadas. Meu Deus, que essas pessoas possam assumir os lugares que o Senhor chamou para assumir. E que elas possam, meu Deus, avançar, crescer. Que elas possam, meu Deus, nesse tempo de crise, talvez que elas estão vivendo, elas possam, meu Deus, enxergar oportunidades pelos olhos da fé. E que elas possam, meu Deus, crescer no Senhor. Nós declaramos agora cura e milagres sobre pessoas, sobre famílias agora. Nós declaramos, ó Deus, a manifestação do teu Espírito, do teu poder sobre cada vida agora e que haja testemunhos para glória e para louvor do teu nome, Pai. Como houve aqui no texto, nós queremos declarar e ministrar isso, Pai. Em o nome de Jesus, que o Senhor encha de coragem, ousadia, autoridade, unção, graça sobre a vida de cada pessoa. O Senhor não nos deu um espírito de medo, um espírito de covardia, mas o Senhor nos deu um espírito de temor, um espírito, meu Deus, de coragem, de ousadia. Torna-nos desbravadores na tua presença. Pai amado, é o que nós oramos, declaramos, cremos e confiamos debaixo dessa graça do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, pastorzão. Amém. É isso aí. Meu amigo. Concluída a nossa tarefa. Obrigado. Deus abençoe a família. Deus abençoe. Brigadão. Amém. Tamo junto. Ó, família, amanhã, domingo, sábado e domingo, a gente não tem devocional ao vivo, tá? Eu coloco gravado lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, segunda-feira a gente está de volta. Deus abençoe. Amém. Abração, pastor. Fica com Deus. Deus abençoe. Obrigado.